Voltamos agora com o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje estamos falando sobre o reconhecimento da união estável entre casais homossexuais, entre outros temas, relacionados à casa homoafetiva, o termo que estávamos conversando agora, que hoje já é aceito 100%, Maria Berenice? Gostaria que você explicasse um pouco agora o Estatuto da Diversidade, que está aí recolhendo assinaturas. Até deixa eu referir uma coisa que eu tenho muito orgulho, Fui eu que bolei, que criei a palavra homoafetividade, sabe, para marcar a existência de um vínculo afetivo. Confesso que eu fiquei emocionada quando no Supremo Tribunal Federal todos os ministros falaram e é uma expressão que já está nos dicionários, e agora eu descobri, ele já está nos dicionários nos Estados Unidos, Ela foi incorporada, inclusive, fora do Brasil, essa expressão. Então, assim, isso me faz acreditar que o Estatuto nós vamos chegar lá. Eu não pensei que em 10 anos isso fosse chegar. E a ideia de Estatuto, ela surgiu, até assim, surgiu um pouco quase antes. Eu, enquanto magistrada, eu fui magistrada durante 35 anos e sempre busquei, como eu fui muito discriminada por ser mulher, eu busquei sempre a inclusão dos excluídos, todos eles, O que acabou assim, me dando mais visibilidade foi a questão dos homossexuais, mas eu sou abraçado com todos que a sociedade não quer ver, não dá voz e não dá vez. E dentro do Poder Judiciário, julgando nessas câmaras do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que julgam as ações de direito de família e foram as primeiras a reconhecer os direitos, isso aí foram avançando, eu fazia parte sempre desses julgamentos. O que me incomodava muito era um número muito pequeno de ações. Eu disse, não adianta que eu louca para conferir direitos, e ter um número pequeno. Aí eu comecei a ver do que se tratava, ou seja, os advogados não aceitavam causas com medo de serem discriminados. As pessoas não buscavam direitos porque não sabiam em que portas bater, porque todas as portas sempre estiveram fechadas dos homossexuais. Por que eles vão bater na porta do escritório de um advogado? Está escrito lá direito de família, aquilo não é família e tal. Então, assim, um número muito pequeno de ações. E como o legislador não anda, e a jurisprudência, os juízes andam, bom, se a gente fizer um derrame de ações, a gente vai conseguir consolidar uma jurisprudência e meio que forçar o legislador a aprovar alguma legislação a respeito. Mas como isso eu achei que não avançava, o que eu fiz? Eu me aposentei, abri o primeiro escritório, botando na placa, no cartão de direito homoafetivo, fui alvo de muita discriminação por isso, mas continuei, comecei a fazer uma campanha nacional para os advogados, sabe, se qualificarem para trabalhar com esse, que eu acho que é um novo ramo do direito, acho que tem que começar a ser incluído nos currículos das faculdades, isso ser ensinado, e comecei um movimento junto à Ordem dos Advogados de todo o país, para se criar comissões dentro da Ordem de advogados, para se qualificar os advogados, para divulgar o tema, para criar um debate social. Isso começou a crescer, e no momento que eu comecei a criar essas comissões, acabei criando uma a nível federal, a Comissão Nacional de Diversidade Sexual, no âmbito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Eu sou a presidente dessa comissão e assumimos o compromisso, então, de fazer uma legislação. Projeto de lei, juntamos juristas e tal, de todo o país. Um trabalho insano, que é fazer uma lei, tem mais de 100 artigos, 18 dispositivos, com este propósito. Então, este estatuto elaborado às muitas mãos, e depois ele precisou ser apresentado para o Conselho Federal, meio que carimbado. Este é um projeto que teve início dentro da Ordem, para depois ele começar a se buscar a contribuição da sociedade, dos movimentos sociais. Ele até hoje está aberto para isso, há espaço ainda de contribuições, sabe, de sugestões, propostas substitutivas de algum dispositivo, porque enquanto se recolhem as assinaturas, sabe, ele é permeável a se fazer sugestões, até o texto final ser elaborado, mas ele está todo lá, com as sugestões, está tudo ali no site, essas especificações. Então, assim, qual é o propósito do Estatuto? Então, é criar essa legislação ampla, nessa forma de se legislar, e começa com os princípios, que eu acho, assim, sabe, quais são as regras, e aí tá, da dignidade, do respeito à diferença, enfim,
mas uma que tinha que estar até na nossa Constituição Federal, que eu acho que é o mais importante de todos, que é o direito fundamental à felicidade. Bom, que é isso que as pessoas querem, serem felizes, independentemente de qualquer coisa, né? Então, até de orientação sexual, enfim. Então, acho que isso é algo importante. Então, traz os princípios e traz os direitos. Que direitos? Todos. Os direitos que a justiça vem reconhecendo no decorrer, sabe, deste processo. Está tudo lá, eu fiz a pesquisa junto à jurisprudência. E depois, assim, algumas decisões começaram a ser tão repetidas que algumas regras administrativas foram definidas. Por exemplo, o INSS, para definir pensão por morte, não precisa mais entrar na justiça. Administrativamente já tem. O próprio Instituto de Previdência do Estado, nosso IP, também já está admitindo colocar um como dependente do outro, nem precisa entrar na justiça. Então, não precisa ser casado? Não, em união homoafetiva, inclusive, né? Certo. Então, isso também foi agregado dentro do Estatuto. E um segmento que eu acho que, sim, do segmento LGBT, o mais discriminado é o formado por travestis e transexuais. Porque, assim, ó, como é mais visível a sua orientação sexual, ele é alvo de mais preconceito. Então, a família repudia mais um filho travesti ou transexual, que começa muito cedo, sabe, a mostrar a sua real identidade, e como isso não pode ser disfarçado, encoberto e tal, o que há? Expulsa de casa com muito cedo. Nas escolas, são alvo de um bullying homofóbico terrível. Então, o que faz? Há uma evasão escolar muito significativa. Então, eles têm um nível muito baixo de formação, de qualificação. E fora de casa, sem qualificação, não consegue entrar no mercado de trabalho. Depois, assim, ó, gente, onde é que estão os travestis e os transexuais? Nós vamos em algum lugar, encontramos eles trabalhando em bancos, nas universidades, no comércio, ou trabalhando, ou mesmo consumindo em restaurantes. Não estão. A sociedade não consegue conviver com eles. Então, assim, o que acontece com essa população? Os índices que tem até mais ou menos oficiais, 95% precisam se dedicar à prostituição, porque não tem como sobreviver. Então, acaba sendo muito excluído até, porque essa é uma contingência da vida, né? Então, assim, este segmento dentro do Estatuto tem uma especial proteção, sabe? De inclusão, inclusive sistema de cotas. E os questionamentos que às vezes fazem, não, mas tem cotas para homossexuais? Não. O sistema de cotas nas universidades e no serviço público é para o segmento de travestis e transexuais. Esses é que são os mais excluídos, os que não conseguem. Porque também não há necessidade, sabe, de os outros segmentos da população terem ações afirmativas. Essas estão dentro do Estatuto garantidos a travestis e transexuais. São casos assim onde, no caso, os próprios homossexuais sofrem preconceito da família. E em casos onde os pais, no caso, são homossexuais. É um casal de homossexuais que querem adotar, ou no caso de duas mulheres que querem gerar uma criança. Como é que isso funciona? Sandro, tem casos, como é que... Eu acho que também tem que desmistificar que um casal de mulheres ou um casal formado por homens educaria de uma forma diferente, ou educaria um filho ou uma filha para ser homossexual. Porque se pais heterossexuais educassem seus filhos com essa prerrogativa, não existiriam homossexuais, né? Então não é o tipo de criação que vai inferir na orientação sexual, na identidade da identidade sexual, na orientação do indivíduo. Assim, isso é formado por uma série de fatores que podem ser biológicos, que podem ser culturais, e a expressão de tudo isso vai ser social também. Mas não eu acho não, casais homossexuais que queiram constituir família, se tem esse desejo e maturidade, condições propícias para isso, vai criar uma criança da mesma forma como qualquer outra família, muitas vezes até com mais emoção, com mais carinho, com mais cuidado, com mais zelo, tentando
talvez não deixar ela cair numa situação de desamparo, de preconceito, né? Que começa, como a Berenice falou, dentro de casa, muitas vezes mesmo. E como é que está a sociedade nesse sentido? No caso de um casal, vamos dizer, com uma condição melhor de vida, que coloca a criança numa escola particular, como é que as pessoas aceitam, lidam com esse tipo de situação? Eu acho que a questão econômica ela ainda interfere bastante também. Se a pessoa é homossexual e ainda é pobre, está dentro de uma outra faixa que também sofre preconceito, é claro que tudo se intensifica. Mas eu acho que são medidas diferentes, mas preconceitos existem em todos os lugares. E é possível adotar? Como é que está essa questão na legislação? É assim, na legislação não tem. Tem no estatuto. Nada na legislação. Legisladores, por favor. Existe jurisprudência. Desde 2006, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como sempre pioneiro no Brasil, né, reconheceu a possibilidade de adoção por duas pessoas do mesmo sexo. A partir daí, sabe, começou a se admitir a possibilidade do casal se habilitar para a adoção. Então, eles acabam se habilitando de forma igual, sem discriminação. Isso vem sendo aceito, sabe, de uma maneira não unânime, porque ainda não temos a lei, mas a tendência da justiça é admitir esse caso de adoção. E outra, também pioneirismo do Rio Grande do Sul, foi reconhecer que nesses casos em que são usadas essas técnicas de reprodução assistida, hoje em dia já estão tão na moda, até pelo Sistema Único de Saúde, quando ela é feito uso por pessoas do mesmo sexo, os filhos são registrados no nome das duas. Uma forma, de uma maneira muito frequente que tem ocorrido, é a hipótese de lésbica, que elas pegam assim, o óvulo de uma, é feita a fecundação in vitro, numa clínica de fertilização e tal, com doação de esperma anônimo, como deve ser, e este óvulo é implantado muitas vezes na outra, às vezes na mesma, às vezes na outra, mas a decisão é de ambas. Essa criança que nasce, quem gestou, né, que carregou dentro da barriga, é aquela que vai dar à luz, aquela que vai receber o papel do hospital, né, dizendo que deu à luz, e que é quem pode ir lá registrar os filhos, né, como dela. Mas se fizer o exame do DNA, vai ver que a criança é filha biológica da outra. Então, dá para dizer de quem é das duas. Então, assim, o que vem se reconhecendo na justiça é de que as duas são mães. O que ainda não se consegue é, assim, garantir o direito da criança, ao nascer, já ser registrada no nome das duas. Isso está havendo uma batalha, eu tenho algumas ações no Brasil afora, né, buscando isso, senão então, tem que esperar nascer, registrar no nome de uma, para depois, às vezes tem que fazer DNA na criança, sabe, para se avançar. Mas enquanto, neste período que não se avança, e o Estatuto prevê expressamente a possibilidade do registro comprovado, né, a participação de ambas no processo, ainda que a participação seja só a manifestação de vontade, sabe? Concorda, vai lá e assina o termo de consentimento, ainda que todo o material genético e a gravidez seja da outra, sabe? Ao nascer, porque senão não tem o nome do registro, não tem a identidade, a composição do seu nome, sabe? Não tem o plano de saúde, a mãe não tem o direito à licença. E essa questão da licença, eu acho assim, o Estatuto encontrou uma solução que eu acho fantástica, né? Que substituímos esta licença maternidade de 4 meses ou de 6 meses e a licença paternidade de 5 dias para a licença natalidade, como é nos países mais desenvolvidos. Ou seja, este período no projeto do Estatuto, 15 dias é usufruído pelos dois pais, né, o pai e mãe, o pai e mãe, sabe, todos, independentemente da orientação sexual do casal, usufruem 15 dias, e depois o resto do período, e aí o período ficou fixado em 6 meses, que está comprovado que é o prazo que a criança precisa ter um atendimento mais de perto. Então, esses 5 meses e meio é usufruído por um ou outro, da forma que o casal decidir. E acho que isso também, assim, termina muito com preconceito contra a mulher no mercado de trabalho. Porque às vezes ela não consegue, as pessoas não aceitam, não, pode ser que ela tenha filho, vai ter licença, não. Agora, qualquer o pai pode tirar licença. Porque às vezes é um momento profissional de um, sabe?
sabe? Tem que acabar com aquela ideia tão de naturalização da maternidade, que a criança precisa da mãe. Não, a criança precisa de amor, né? Não é necessariamente da mãe ou do pai, ou só da mãe, ou mais da mãe. Não, sabe? E há muitos pais comprometidos, e eu acho que isso é uma mudança importante. E que também soluciona a questão dos homossexuais. Então, assim, se são duas mães, será que as duas iam ter direito à licença maternidade de 4 meses? Se são dois pais, será que são só 5 dias? E todo esse movimento surgiu, até nem foi em função da questão dos homossexuais, mas foi um caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que quando nasceu uma criancinha, até prematura, então a mãe morreu, e o pai ficou com a criança, então 5 dias, ele teve que voltar a trabalhar. Eu saí numa grande campanha, escrevi, enfim, disse, não, porque a licença não é para a mãe ou para o pai, a licença é para a criança ter essa convivência. Então, eu achava que essa licença tinha que ser concedida para o pai. Já tem 1 ou 2 decisões no Brasil admitindo, mas no caso que a mãe morre, mas eu não acho que tem que ser só por causa da morte da mãe, também tem outras circunstâncias, né? Bom, é doente, ou, sabe? Então, assim, por que nós temos essa coisa ruim extrema? Por que não pode ter o desejo, né? Bom, tem pai que adora o filho e a mãe está lá, às vezes, trabalhando, sabe, num momento profissional importante, sabe, confia. Não vejo porque essa naturalização da maternidade, eu acho, porque mulher brinca de boneca desde que nasce, sabe, é quase um adestramento, e os meninos nem podem pegar nas bonecas, senão, é gay, então acho que o homem não sabe cuidar. Claro que sabe, ele aprende, a mulher pode aprender antes com as bonecas, mas os homens aprendem com os próprios filhos, e os homens já brincam com bonecos, né? Eu me lembro, o primeiro foi o Falcon, que o meu filho teve mas, sabe, é toda uma ideia, assim, dessa maior aproximação. Eu acho isso muito saudável. E existe conflito, por exemplo, no caso de casais, de pessoas que tiveram uniões heterossexuais e depois tiveram uniões homossexuais e daí tiveram um filho da primeira união e daí depois tem uma união estável com um companheiro do mesmo sexo, aí na questão da herança, de bens, existem casos de conflito desse tipo? Isso assim, isso não tem consequência. O que eu achei algo assim muito significativo, é que exatamente nessa situação, teve uma criança, nasceu, os pais se separaram, ela ficou na guarda da mãe, sabe? E a mãe começou a viver com uma outra mulher durante muito tempo, sabe? E constituiu o que se chama hoje em dia filiação socioafetiva, que isso cada vez mais se reconhece, mais uma vez, o afeto, né? Acho que isso tem muito a ver com o pode ser feito. Instituto Brasileiro de Direito de Família, sabe, que trouxe o afeto. O que aconteceu? O pai biológico concordou que o filho fosse adotado pela companheira da mãe, sabe? Então, assim, a criança passou a ter 2 mães. Inclusive, o juiz foi muito cauteloso, ouviu a criança disse que era tudo que ela queria, ela nem convivia com o pai, e houve até a concordância do pai. Até nem precisaria haver a concordância, sabe, do juiz deferir e reconhecer. E cada vez menos existe assim, ações querendo tirar a criança da convivência da mãe ou da convivência do pai, pelo fato dele ter assumido, depois da separação, a sua identidade sexual. Antes tinha ações muito frequentes, achando que um casal homossexual não podia estar com um filho. Não, isso a justiça atende ao melhor interesse. Ele está ali bem com esses pais e tal, mesmo que não rompa o vínculo, né, biológico com o outro, mas isso não é mais impeditivo e isso acaba não tendo assim reflexos. Eu só acho que a criança tendo mais um pai, mais uma mãe, sabe, eu acho que ela tem que ter direitos também com relação e gerando obrigações, né, com relação a este que exerce a paternidade ou a maternidade. Em geral, então, não há casos de revolta, por exemplo, contra o pai ou contra a mãe que depois vai se unir a uma união homossexual. Eu acho que isso é de âmbito mais privado e das relações humanas, né? Os conflitos familiares também existem, também podem ser saudáveis, né? Tudo por conta de preconceito mesmo, falta de informação, tu não acreditar que aquele filho possa ser criado pelo pai, seu parceiro, ou pela mãe, sua nova parceira.
É tudo nebuloso. O que eu tenho percebido em alguns casos, até fora aqui de Porto Alegre, que talvez possa levar depois a quase uma distorção, é que crianças que estão disponíveis para adoção, o termo disponível é horrível, mas é isso, né? Ou seja, passaram por aquele longo processo de instituição, que estão institucionalizadas, enfim, e que as crianças revelam, e às vezes revelam muito cedo, né, de que elas têm uma orientação homossexual, ou travesti, ou homossexual, enfim, e que certamente essas crianças não serão adotadas, né? Crianças maiores é difícil de serem adotadas, imagina, como também são crianças de cor, também não tem, e essas que se revelam eventualmente com a tendência de serem homossexuais. E o fato é que quando isso vem nos relatórios, o que está ocorrendo? Eu já vi mais de um caso. O juiz, de uma maneira, às vezes, como tem casais homossexuais nas filas, eles perguntam se aceitariam ter aquela criança para aquela criança não sofrer preconceito e discriminação. Então, tem alguns casais homossexuais que estão adotando crianças. Eu não estou dizendo que as crianças sejam homossexuais, mas sabe que eventualmente se percebam ou acham. O que eu acho assim salutar, porque ela vai viver num lar sem preconceito. E tudo começou porque essa criança estava em um lar que era evangélico, muito perverso, e começaram a dizer que iam rezar para aquela criança deixar de ser assim e tal, e a criança, sabe, se atrapalhou, já estava com 12 anos, então a justiça acabou tirando desse lar, que, sabe, queria fazer ele virar, sabe, deixar aquilo, e acabou colocando sob a guarda, e essa criança acabou sendo adotada por um casal homossexual. O que eu tenho medo, Sandra, é que depois de um tempo vai dizer assim, ó, viu? Homossexual adota a criança e a criança vira homossexual. Mas sem ser o real, já é uma fala incorporada, né? Esse sim, imagina, sabe, onde... E que eu até não... Eu acho sensível da parte do juiz, sabe? Eu não estou dizendo assim, procurar para uma criança homossexual pais homossexuais. Não. Mas, sabe, encontrar um meio... Melhor lugar. Melhor lugar, ficar no abrigo. Há uma questão de abuso severo. A adoção no Brasil, olha, é mal feita, maltratada, desleixada, demora muito tempo, as crianças estão tudo depositadas, e ainda existe esse preconceito de homossexuais não poderem adotar, sabe? Olha, diz que tem 100 mil crianças abrigadas, olha, pior que o estado do Maracanã. E não há uma política, uma preocupação, nem da lei, nem do próprio Poder Judiciário, sabe, de se atentar a isso, e não podemos deixar essas crianças do jeito que estão. Sandro, o que a gente pode fazer, que ações podem ser realizadas para diminuir o preconceito, para dar uma força aí para o estatuto, para a união estável, para a lei, acho que para diminuir o preconceito, acho que é o fundamental para tudo isso. Nós falamos o tempo inteiro aqui de direitos e de igualdade para todo mundo, para todos, né? Para todos e todas. E eu acho que é isso que tem a ver, essa é a maior lição e o que nós temos que levar daqui com o pensamento mesmo, que direitos LGBT tem a ver com igualdade, são igualitários, não é uma questão de regalias ou de favorecimento, é uma questão de tratar todas as pessoas em pé de igualdade, dentro dos seus direitos. Né? Uma interpretação legítima e justa de que todos e todas são iguais perante a lei, perante qualquer verdade social. Assim. Muito bem. Maria Berenice, como é que as pessoas podem ajudar na causa? Como é que podem assinar? São 1.400.000 assinaturas, né? O site www.direitohomoafetivo.com.br. Tá tudo lá. Dá para assinar online, dá para pegar o link e passar Facebook, passar para os outros. Dá para imprimir os formulários, sabe? Passar para as outras pessoas, encaminhar, tá lá o endereço assim, para enviar, porque nós precisamos juntar no papel isso, sabe? E divulgar isso. Se nós não levarmos para as universidades, para os colegas, sabe? Porque até nós vamos criando uma responsabilidade social. As pessoas que assinam, sabe, elas estão participativas, elas estão somando. Então eu convido a todos para entrar nessa campanha. Eu acho que é um movimento social importante. Com isso,
toda a sociedade ganha, porque nós vamos ter parcela de cidadãos inseridos dentro da nossa sociedade, e é isso que nós todos queremos. Então, faço um apelo para todos encamparem essa campanha. Muito bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui no nosso programa. Nós conversamos com Maria Berenice Dias, advogada especializada em direito homoafetivo, criadora do site www.direitohomoafetivo.com.br, e o Sandro K., coordenador do grupo Somos. Até o próximo programa.